Olá, vamos falar um pouco sobre os fármacos para disfunção erétil. A disfunção erétil é a incapacidade de manter a ereção peniana para realizar atividade sexual satisfatória. Entre os fatores de risco estão a idade, o alcoolismo, o sedentarismo, a depressão, o tabagismo, a síndrome metabólica em si e também as doenças isoladas dessa síndrome, como as doenças ateroscleróticas, a obesidade, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes. As causas podem ser orgânicas, psicogênicas ou medicamentosas. Entre as causas psicogênicas, podemos apontar a depressão e principalmente a ansiedade de desempenho. Entre as causas orgânicas, destacam-se as causas vasculares, como as obstruções ateroscleróticas crônicas e as oclusões traumáticas do leito arterial hipogástrico do dano cavernoso. Essas oclusões traumáticas elas são um motivo que vai levar à revascularização peniana. Além disso, tem as causas orgânicas endócrinas, como o hipo e o hipertireoidismo e o hipogonadismo, e também as sequelas de cirurgia prostática. Existem alguns medicamentos que induzem a essa disfunção erétil. Por exemplo, alguns antihipertensivos, como os beta-bloqueadores adrenérgicos, os diuréticos tiazídicos e a espironolactona. Nesse caso, existem alguns fármacos que não vão ser indutores e que podem substituir esses antihipertensivos, como os alfa-bloqueadores adrenérgicos, os inibidores da ECA, os inibidores de receptores de angiotensina 2 e os bloqueadores de canais de cálcio. Entre os antidepressivos, que são indutores, a gente pode apontar os tricíclicos, os inibidores da MAO, a fluoxetina e a paroxetina, que podem ser substituídos pela trazodona. Além disso, existem os hipolipemiantes genfibrazila e o cloefibrato, que podem ser substituídos por estatinas. E os antissecretores gástricos, cimetidina e ranitidina, que podem ser alternados pelo omeprazol. Os antihistamínicos, o haloperidol e o disulfiram. Nesses casos, é necessário investigar, qual seria o medicamento mais adequado de acordo com o paciente e o caso do paciente. A terapêutica para essa disfunção erétil vai envolver muito a causa que levou a essa disfunção erétil, Essa determinação da causa, somada a alguns resultados de testes terapêuticos, vão ser importantes na decisão entre a terapêutica específica ou a terapêutica não específica. A terapêutica específica ela vai ser direcionada à causa da disfunção erétil. E aí a gente vai suspender os fármacos para essa disfunção. Enquanto a terapêutica não específica vai ser voltada especificamente para a disfunção erétil. Vai depender da causa e envolve medicamentos, fármacos voltados para essa disfunção. A decisão entre ter uma terapêutica específica ou uma terapêutica não específica é do paciente. Cabe ao profissional de saúde falar com esse paciente e informar o máximo possível para que ele tome uma decisão mais lúcida possível, mas a decisão é dele. Quanto à terapêutica dessa disfunção erétil, ela pode ser não medicamentosa ou medicamentosa. No caso, na verdade, geralmente vai acontecer os dois ao mesmo tempo. A terapêutica não medicamentosa é a psicoterapia, a terapia a vácuo, o tratamento cirúrgico, a prótese peniana e até a orientação no caso de ansiedade de desempenho. A medicamentosa inclui fármacos para terapia oral ou intracavernosa e a reposição hormonal. Os inibidores orais da fosfodiesterase 5 são os principais fármacos orais utilizados para a disfunção erétil. A gente tem os 4 principais, que são o sildenafila, o tadalafila e o vardenafila, e além disso o avanafila, Esses 4 são os mais seguros e os mais utilizados, mais eficazes. As alternativas são o alprostatil, que é uma PGE sintética, a apomorfina, que é um agonista dopaminérgico. Também tem a FIC, que é uma farmacoterapia intracavernosa, a farmacoterapia intrauretal e a reposição hormonal no caso do hipogonadismo, por exemplo. Então, falando sobre o mecanismo de ação farmacodinâmica, nós temos aqui os inibidores de PDE5. Porém, a gente tem que entender um pouco sobre a anatomia e a fisiologia peniana.
Então, o que acontece? Aqui do lado esquerdo nós temos o pênis flácido e do lado direito o pênis ereto. Esse pênis flácido, ele tem aqui 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. O corpo esponjoso é aqui onde fica a uretra. E os corpos cavernosos onde fica os sinusóides. Além disso, nós temos essa veia de maior calibre, que é chamada de veia dorsal profunda. E essas aqui que passam lateralmente, veia circunflexa. Aqui no lado esquerdo, o pênis flácido está não comprimida. Com estimulação sexual, há essa produção de óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele ativa a guanilociclase, formando o GMP cíclico, certo? Esse GMP cíclico, ele atua diminuindo a concentração de cálcio, fazendo com que haja um relaxamento do músculo liso do corpo cavernoso. Com isso, as artérias se enchem de sangue, fazendo com que tenha essa ereção. Aqui do lado direito, dá para ver que os sinusóides estão expandidos, a veia circunflexa ela está comprimida, ao contrário do pênis flácido, ela não está comprimida, porque os músculos dos corpos cavernosos se relaxaram e se encheram de sangue, certo? Bom, já nessa imagem aqui temos os inibidores de PDE5. PDE5 ou fosfodiesterase tipo 5, na verdade são 11, e essa fosfodiesterase do tipo 5 na verdade tem vários estudos, né, que querem saber, buscando o sítio de ação dela, porque o sítio de ação dela é exatamente nesse GMP cíclico lá no pênis, certo? Então, o que acontece? Como eu falei anteriormente, o óxido nítrico ele transforma o GTP em GMPC através da guanilociclase, e esse GMPC ele desencadeia essa fosfodiesterase, ou seja, o sítio de ação dessa fosfodiesterase tipo 5 é exatamente nesse GMPC, fazendo com que diminua suas concentrações citoplasmáticas. Então, toda vez que é criado esse GMPC ciclo, a fosfodiesterase 5 atua sobre esse GMP cíclico. Então, o que acontece? Os fármacos, a vanafila, a sildenafila, a tadalafila, a valdenafila, acaba inibindo essa atuação de fosfodiesterase, porque quando ela atua em pessoas normais, ela já vai diminuindo a quantidade de GMP cíclico, fazendo com que perca a ereção. Então, esses fármacos eles inibem a fosfodiesterase tipo 5, né, impedindo que ela transforme GMP cíclico em GMP. Com isso, o GMP cíclico, não tendo essa fosfodiesterase tipo 5 agindo nele, ou há esse maior relaxamento do músculo cavernoso, maior fluxo de sangue, e aí, consequentemente, a ereção. Já em relação ao Prostadil ele pode ser injetável e intrauretral. Ele fica como segunda opção. Geralmente a primeira opção são a via oral, que a gente acabou de ver, da família dos inibidores de PDE. Então, ele age também, né, relaxando o músculo liso por mecanismo desconhecido. Porém, ele aumenta o AMP cíclico, ativando a proteína sinase. Com isso, há um relaxamento do músculo, certo? Há a dilatação das artérias cavernosas, aumento do fluxo de sangue, e ele acaba diminuindo também o efluxo venoso, ou seja, ele acaba deixando aquele sangue ali preso para que tenha a ereção. Anteriormente, a sildenafila, a valdenafila. Tudo de novo, tá? 3, 2, 1, vai. A farmacocinética. Os inibidores da PDE5, como já foram citados anteriormente, a sildenafila, a valdenafila, a tadalafila e a vanafila são igualmente eficazes no tratamento da disfunção erétil, e os perfis de efeitos adversos são similares, diferem na duração de ação e no efeito dos alimentos sobre sua absorção. Farmacocineticamente, a sildenafila e a valdenafila têm propriedades similares. E quais são essas propriedades? Devem ser tomadas cerca de 1 hora antes da atividade sexual, com aumento da ereção observado em até 4 horas depois da administração. E também tem a absorção, e essa absorção ela é postergada pelo consumo de refeições ricas em gorduras. Já a valdenafila ela é disponível como comprimido formulado para desintegração oral. A sua biodisponibilidade é diminuída com a água, por isso que esse comprimido deve ser colocado sobre a língua. E a tadalafila, assim,
O início da sua ação é mais lento que o da sildenafila e da vardenafila. Também tem a meia-vida mais longa, com cerca de 18 horas. E essa absorção ela não é influenciada clinicamente pela ingestão de alimentos. O alprostadil, ele tem uma absorção mais sistêmica, ou seja, ele é rapidamente biotransformado. E outra coisa, a sua ação pode ser dada de duas formas. Se for usado um supositório uretral, é de 5 a 10 minutos. E se for uma injeção, é de 2 a 25 minutos. E aqui temos uma tabela, em que nessa tabela é dividida em 3 partes, falando farmacocineticamente do tempo, da meia-vida e das interações desses remédios com alimentos. Então, o primeiro é a vardenafila. Ele tem um tempo para o pico de concentração de 30 a 45 minutos, tem uma meia-vida de 5 horas e não precisa de interação com alimentos. Já a sildenafila tem 60 minutos para o tempo, que é o tempo para o pico de concentração, tem uma meia-vida de 3 a 4 horas e sim precisa de interação com alimentos. Já a vardenafila, o tempo para o pico de concentração é 60 minutos e a sua meia-vida é de 4 a 5 horas. A interação com alimentos, sim, ela existe. Já a tadalafila, o tempo para o pico de concentração é de 120 minutos. A meia-vida é de 18 horas e a interação com os alimentos não existe. E então, assim, o que seriam as interações com alimentos? É porque, assim, ocorre um atraso no tempo para alcançar o pico de concentração do fármaco, caso ele seja ingerido com alimentos ricos em gorduras. É assim. Sobre as reações adversas, todos os fármacos da classe PDE5 causam basicamente as mesmas reações, que são cefaleia, dispepsia, tontura, dor facial, mialgia, tontura, visão embaçada, cianopsia, congestão nasal, má digestão. Os efeitos eles não são fortes a ponto do paciente precisar interromper o tratamento. Porém, deve-se ficar atento em pacientes cardiopatas. Deve ser prescrito uma conduta com cautela para que não haja consequências. A vardenafila e o alprostadil causam tensão muscular, alterações em enzimas hepáticas, dor mamária, palpitação cardíaca, hipotensão e cefaleia, decorrente da vasodilatação, dor peniana e testicular e efeitos locais quando aplicados por injeção, como, por exemplo, inflamações, infecções, por serem aplicados por injeção. Deve ficar atento, como eu falei anteriormente, em pacientes cardiopatas e em pacientes com doença hepática, pois a vardenafila ela interage com enzimas hepáticas e aumenta a pressão arterial. E aqui foram as referências. A gente usou farmacologia clínica e terapêutica e a farmacologia ilustrada.